Poucas vezes na história recente do futebol brasileiro um sentimento de nostalgia e expectativa se misturaram de forma tão intensa entre os torcedores quanto o que vem tomando conta da torcida do Cruzeiro nos últimos dias. Algo está prestes a acontecer na Toca da Raposa, e os bastidores do clube em Belo Horizonte voltaram a pulsar com força total. De um lado, o presente do time celeste, que tenta consolidar um novo momento sob o comando de Leonardo Jardim e com o respaldo financeiro de Pedro Lourenço. De outro, uma lembrança que nunca saiu da memória do torcedor, um nome que ecoa nas arquibancadas, nas conversas de bar e nas redes sociais, reacendendo uma chama que parecia adormecida. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, porque o que vem por aí promete deixar o coração de qualquer cruzeirense acelerado. A cada dia que passa, novos indícios reforçam que algo grandioso está sendo desenhado nos bastidores. O torcedor sente no ar que um movimento importante pode acontecer a qualquer momento, e os dirigentes da SAF têm deixado escapar sinais de que o Cruzeiro pretende mexer com a emoção do seu torcedor de uma forma que ninguém esperava. Agora vamos continuar com a notícia. Nos corredores da Toca, o clima é de expectativa. Funcionários antigos, atletas e até mesmo ex-dirigentes têm falado sobre uma possível reaproximação de alguém que marcou gerações. E o curioso é que o assunto voltou com força total após uma simples entrevista de um ex-zagueiro que conhece como poucos o ambiente do Cruzeiro. Entre risadas, lembranças e comentários nostálgicos, uma frase solta acabou acendendo um debate nacional sobre o que realmente pode estar prestes a acontecer. É exatamente aqui que o mistério começa a se desfazer. O ex-zagueiro Léo, um dos maiores parceiros de defesa que o Cruzeiro já teve, abriu o coração e reacendeu o sonho que muitos torcedores guardavam no fundo da alma: o retorno de Fábio, o eterno camisa 1, a sua verdadeira casa. Durante uma entrevista ao programa de primeira, da Itatiaia, Léo falou com emoção sobre o antigo companheiro, o goleiro que, por 18 anos, defendeu o Cruzeiro com a garra de um torcedor em campo. E entre um comentário e outro, soltou uma frase que deixou todo o universo azul em alerta: o Fábio vai parar no Cruzeiro, com certeza. Né, Pedrinho? A fala, que começou em tom de brincadeira, rapidamente ganhou vida própria. O nome de Fábio voltou a circular nos grupos de WhatsApp de torcedores, nos programas esportivos e até entre os próprios jogadores da atual equipe. Afinal, Fábio não é apenas mais um ídolo. Ele é, para muitos, a personificação do Cruzeiro dentro das quatro linhas. Foram centenas de jogos, títulos nacionais, defesas milagrosas e uma identificação tão profunda que transcende gerações. A ideia de revê-lo vestindo a camisa celeste, ainda que por uma última vez, soa como um reencontro entre alma e corpo, entre passado e presente. Nos bastidores, pessoas próximas a Pedro Lourenço teriam confirmado que o empresário, dono da SAF do Cruzeiro, se emocionou com a ideia. Pedrinho BH, como é carinhosamente chamado, é conhecido por respeitar a história e valorizar quem construiu o legado do clube. E se há alguém capaz de promover um retorno simbólico e emocionante como esse, é ele. As conversas que antes pareciam apenas uma lembrança distante agora ganharam tom de possibilidade real, e há quem diga que a Toca da Raposa já começou a se preparar para algo especial. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, também teria dado sinais de aprovação. Mesmo sabendo que o goleiro ainda atua em alto nível pelo Fluminense, Jardim entende que o valor simbólico de uma volta desse tamanho vai muito além do campo. Seria um gesto de reconciliação com a própria história, uma mensagem para o torcedor de que o Cruzeiro está novamente no caminho certo, valorizando seus ídolos e fortalecendo o vínculo com sua torcida. Fábio, por sua vez, segue mostrando porque ainda é um dos maiores goleiros do país, mesmo aos 44 anos. No Fluminense, acumula atuações impecáveis, liderando com experiência e respeito o elenco carioca. Mas, recentemente, em entrevistas, ele deixou escapar algo que mexeu profundamente com o sentimento do torcedor celeste. Ao falar sobre o Cruzeiro, sua voz muda de tom, ganha emoção, e as palavras deixam claro que a ligação entre ele e o clube jamais foi rompida. Sou grato à torcida do Cruzeiro, onde fiz a maior parte da minha carreira. Foram 18 anos. O torcedor está sempre me mandando mensagens de carinho, sempre reconhecendo minha dedicação, disse o goleiro em um tom que soou mais como saudade do que apenas gratidão. Esse tipo de declaração reacendeu a esperança de que, em algum momento, os caminhos do goleiro e do clube possam se cruzar novamente. Nos bastidores, há quem garanta que a ideia não é apenas simbólica. Existe um projeto em estudo dentro da SAF para criar um vínculo institucional com ídolos históricos do Cruzeiro, oferecendo a eles papéis importantes dentro da estrutura do clube. Fábio seria o nome ideal para abrir esse novo ciclo,
seja como atleta em uma despedida oficial, seja em uma função administrativa ou técnica. Esse movimento, inclusive, tem sido visto como uma das estratégias de Pedro Lourenço para reforçar a identidade do clube. Após assumir o controle da SAF, Pedrinho tem trabalhado para resgatar o orgulho celeste, reconstruir as pontes que foram quebradas e colocar o Cruzeiro novamente entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro. E nada representaria melhor essa nova era do que o retorno de um símbolo vivo da história azul. A torcida, claro, já comprou a ideia. Nas redes sociais, as hashtags relacionadas a Fábio e ao Cruzeiro têm tomado conta dos comentários. Muitos pedem para que o goleiro tenha uma despedida digna, com o Mineirão lotado, o escudo no peito e a emoção correndo solta nas arquibancadas. Outros já sonham mais alto e acreditam que Fábio poderia, inclusive, disputar uma última temporada com o clube, passando sua experiência e liderança para os jovens da base. Léo, que conviveu com o goleiro por mais de uma década, foi direto: Fábio é o maior que eu vi. Ele é o Cruzeiro. Tudo o que o torcedor espera de um jogador está nele. Essa fala resume o sentimento de todos que viveram os grandes anos do clube e viram de perto camisam erguer troféus, defender pênaltis impossíveis e se tornar um verdadeiro símbolo da resistência e da fé cruzeirense. Entre 2005 e 2021, Fábio foi muito mais do que apenas um goleiro do Cruzeiro. Ele foi o coração pulsante de um clube que viveu seus maiores momentos de glória e enfrentou seus dias mais sombrios. Chegou à Toca da Raposa ainda jovem, cercado de expectativas, e rapidamente mostrou que não se tratava de um jogador comum. Sua postura dentro de campo, o olhar concentrado e a forma como se comunicava com os companheiros transformaram-no em uma espécie de líder silencioso, aquele que não precisava gritar para ser ouvido. Ao longo de quase 2 décadas vestindo o manto celeste, Fábio foi o alicerce de um time que conquistou títulos, atravessou crises, mudou de gestões, viu gerações inteiras de jogadores irem e virem, mas manteve a mesma segurança sob as través. Ele defendeu o Cruzeiro com uma fidelidade rara no futebol moderno, recusando propostas de outros clubes e mantendo-se firme mesmo nos momentos mais duros, quando o time atravessava turbulências administrativas e esportivas. Essa lealdade absoluta fez dele não apenas um atleta, mas um símbolo de resistência e de amor à camisa. Durante esse período, o goleiro acumulou títulos expressivos e marcas que o colocaram em um patamar quase mítico dentro da história do Cruzeiro. Foram 2 campeonatos brasileiros conquistados em 2013 e 2014, 2 Copas do Brasil erguidas com autoridade e inúmeras taças do Campeonato Mineiro, consolidando uma era de supremacia celeste. Mas, mais do que os troféus, foi a maneira como Fábio viveu cada momento que encantou o torcedor. As defesas milagrosas em finais, os pênaltis defendidos em momentos decisivos, as reações emocionadas diante da torcida, tudo isso compôs a imagem de um atleta que não se limitava a cumprir seu papel, mas que incorporava o espírito do Cruzeiro em cada jogada. Quando o time precisava dele, Fábio aparecia. E mesmo nas fases mais difíceis, quando as vitórias escasseavam e as cobranças aumentavam, ele permanecia ali, de cabeça erguida, enfrentando críticas e adversidades com a mesma serenidade que o consagrou. Sua longevidade sob as través é um testemunho de profissionalismo, disciplina e paixão, virtudes que inspiraram companheiros e serviram de exemplo para jovens goleiros que sonhavam seguir seus passos. Mas o que mais impressiona na história de Fábio é o elo invisível, porém indestrutível, que ele construiu com o torcedor. Cada defesa parecia carregar o peso de uma arquibancada inteira, cada vitória tinha o brilho do suor de quem dava tudo por amor ao Cruzeiro. O Mineirão vibrou incontáveis vezes ao som de seu nome ecoando em coro, e até hoje muitos torcedores relatam que se sentiam protegidos apenas ao vê-lo sob as través. Era como se o gol fosse inviolável enquanto ele estivesse lá. Essa conexão transcendia o campo. Em tempos de crise, Fábio era a voz da calma. Em tempos de festa, era o primeiro a erguer os braços ao céu e agradecer. Sua história não é feita apenas de títulos, mas de entrega, fé e pertencimento. Por isso, mesmo após deixar o clube, seu nome segue vivo na memória e no coração de cada cruzeirense. Para muitos, ele não foi apenas o melhor goleiro da história do Cruzeiro, ele foi, e continua sendo, o próprio Cruzeiro vestido de azul, em forma humana. O possível retorno de Fábio também reacende um debate sobre o papel dos ídolos no futebol moderno. Em tempos de SAF e gestão empresarial, muitos clubes se distanciaram de suas raízes. O Cruzeiro, no entanto, parece estar trilhando o caminho inverso. Quer unir o futuro ao passado, a tecnologia à emoção, a gestão profissional ao sentimento popular. Trazer Fábio de volta seria um gesto simbólico poderoso, mostrando que o coração ainda bate forte dentro da máquina administrativa. E é justamente esse equilíbrio entre razão e emoção que pode marcar uma nova era no clube. O Cruzeiro de Pedro Lourenço e Leonardo Jardim quer vencer, mas quer também emocionar. Quer levantar troféus,
mas também reacender a paixão. E a presença de Fábio, seja em campo, na diretoria ou mesmo como embaixador oficial do clube, pode ser o elo perfeito entre a história gloriosa e o futuro promissor que se desenha no horizonte. Nos próximos dias, as conversas devem avançar. Há rumores de que uma homenagem oficial está sendo planejada e que a diretoria estuda a possibilidade de um jogo especial no Mineirão, reunindo gerações de craques que marcaram o Cruzeiro. Seria o momento perfeito para ver Fábio novamente vestindo o manto celeste, mesmo que por 90 minutos, encerrando um ciclo com a grandeza que ele merece. E agora, torcedor cruzeirense, o que você acha dessa possível volta de Fábio à Toca da Raposa? Seria o momento certo para o ídolo vestir novamente a camisa do Cruzeiro, nem que seja para uma despedida à altura de sua história. Deixe sua opinião nos comentários. Diga se você acredita que Pedrinho BH deve fazer esse movimento e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as novidades do nosso cabuloso, porque o que vem por aí promete marcar o coração de cada torcedor celeste para sempre.